Olá, meu nome é José Cobori e seja bem-vindo e seja bem-vinda à terceira aula da nossa série A Verdadeira Independência. Neste terceiro vídeo eu vou te apresentar em detalhes todo o passo a passo do meu método de construção de riqueza que eu venho aperfeiçoando ao longo das últimas décadas e que gerou e continua gerando resultados consistentes para centenas de alunos meus. Mas antes, um aviso rápido. Se você ainda não viu os 2 episódios anteriores desta minha série, eu recomendo que você pare esse vídeo agora e vá lá assistir. Eles são muito importantes para alguém que deseja ser um adulto responsável pelo seu futuro e pelo futuro financeiro da sua família. No primeiro episódio, eu expliquei por que mais de 90% dos investidores que existem hoje no mercado financeiro nunca atingirão a tão sonhada liberdade financeira que tanto prometem por aí, e eu expliquei também os 3 fundamentos que realmente te farão fazer parte dos 10% que serão livres financeiramente em alguns anos. No segundo episódio, eu apresentei a principal ferramenta utilizada pelos governos do mundo todo para influenciar o crescimento econômico do país e como ela impacta as suas decisões de investimentos, a taxa de juros. E hoje, neste terceiro episódio, eu vou te mostrar o terceiro passo dessa sua jornada. Porque uma vez que você entendeu como analisar a economia, o primeiro passo, entendeu como funciona a taxa de juros, o segundo passo, agora é hora de entender como investir, o terceiro passo. E é hora de saber também o que comprar, quando comprar, por que comprar. E o mais importante de tudo, quais são os riscos envolvidos em cada etapa. Tudo isso de uma forma simples que qualquer pessoa que deseja entender, não importando se já investe ou não, vai conseguir aprender. Esse é o método mais prático e didático que eu e meus alunos conhecemos para a verdadeira construção da independência financeira como um adulto responsável, sem grandes promessas e sem fórmulas milagrosas. Dentro do meu método, Segredos da Independência, você terá acesso em profundidade aos principais fundamentos, ferramentas e o passo a passo do que fazer com o seu dinheiro sem depender de ninguém, inclusive sem depender de mim. Eu vou preparar você para realmente ser livre, seguro e responsável nos seus investimentos. Mas antes, deixa eu te explicar o que prometi na aula anterior. Vamos falar agora resumidamente o que são ativos financeiros, a diferença de renda fixa para renda variável, e em quais ativos financeiros você deve investir dependendo das medidas tomadas pelo governo em relação à taxa de juros. Vamos lá? O que são ativos financeiros? Um ativo financeiro é tudo aquilo que tem valor e é negociável no mercado financeiro. Existem vários tipos de ativos, mas para simplificar, vamos resumir que o valor de um ativo financeiro vem da representação de uma dívida ou de uma sociedade. Ou seja, um título do Tesouro Nacional é um ativo financeiro e ele representa uma dívida do Estado. Já uma ação é um ativo financeiro que representa uma fração do capital de uma empresa, uma participação na sociedade. Os ativos financeiros geralmente são mais líquidos do que os outros ativos físicos, como commodities ou imóveis. Tem mais liquidez porque são negociados no mercado financeiro. Esses ativos são classificados como ativos que geram uma renda para quem os compra, e o fluxo dessa renda pode ser de forma fixa ou de forma variável. Vamos começar pela renda fixa. Chamamos de renda fixa porque esses ativos têm um fluxo estável de pagamentos, desconsiderando por lógica a inadimplência. É um empréstimo que estamos fazendo e, como empréstimo, nosso devedor vai pagar uns juros pelo nosso dinheiro. E é estável porque, independente da condição de quem emitiu esse papel, ele tem uma obrigação com o fluxo de pagamentos que foi estabelecido na emissão dessa dívida. O papel mais conhecido da chamada renda fixa e que tem a maior liquidez é o título do Tesouro Nacional. E por que o Estado emite esses títulos? Quando o Estado gasta mais do que arrecada, para cobrir esse gasto maior chamado de déficit orçamentário, ele pede dinheiro emprestado ao mercado emitindo títulos da dívida pública, também chamados de títulos públicos federais. As LTNs, letras do Tesouro Nacional, LFTs, letras financeiras do Tesouro, e NTNs, notas do Tesouro Nacional, ou Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, variações de nomes para os mesmos papéis. Quando nós, investidores, compramos esses títulos, passamos a ser credores dessa dívida do Estado. Para que o Estado consiga vender esses papéis, ele precisa, por óbvio, oferecer uma remuneração por eles, que são os rendimentos através da taxa de juros que nos promete pagar. A lógica é simples. Quando você gasta mais do que ganha, o que você faz? Você pede um empréstimo no banco e paga uns juros por esse dinheiro. Neste caso, quando você compra um título da dívida pública, o que você está fazendo é o contrário. Você empresta o seu dinheiro para o governo e ele passa a te pagar uns juros por esse empréstimo. Esse conceito devemos ter sempre em mente. Sempre que o Estado gasta mais do que arrecada, ele precisa buscar essa diferença
chamada de déficit orçamentário no mercado. Como os recursos em qualquer economia são escassos, quanto mais o governo gasta, mais ele drena esses recursos limitados. Logo, ele é o maior concorrente pelo dinheiro disponível na nossa economia. Assim, sobram menos recursos para os investimentos produtivos, que são os que proporcionam o crescimento econômico sustentável. E talvez você possa se perguntar, mas como é que esse volume todo de títulos do Tesouro é colocado no mercado? Eu conheço pouca gente que compra títulos do Tesouro. Na realidade, todos nós, quando investimos em fundos, estamos comprando esses títulos da dívida do governo. Os chamados fundos DI, por regra, têm que investir 95% do seu patrimônio em ativos de baixíssimo risco. E por serem os títulos do Tesouro ativos considerados livres de risco e os de maior liquidez no mercado, os gestores dos fundos preferem esses papéis na carteira do fundo. Os chamados fundos de renda fixa têm a regra de 80% e os demais fundos também têm uma parcela considerável do seu patrimônio nesses títulos. Então, a maior parte dos investimentos da sociedade vão para financiar o déficit fiscal do governo. Vamos falar de outros títulos, os títulos privados. As debêntures são papéis que as empresas emitem para captar dinheiro. Logo, é a mesma lógica quando compramos, mas neste caso estamos emprestando dinheiro para as empresas que emitiram essas debêntures. E elas vão nos remunerar com uma taxa de juros um pouco maior que as pagas pelo governo, pois tem um risco maior. Ou seja, na renda fixa, nós nos tornamos credores de alguém porque estamos comprando uma dívida e por ela receberemos nossa remuneração através dos juros negociados. Se for títulos do Tesouro, estamos emprestando dinheiro para o Estado. No caso das debêntures ou CDBs, estamos emprestando nosso dinheiro para as empresas e os bancos. Agora vamos falar da renda variável. Chamamos de renda variável porque esses ativos não têm um fluxo de pagamento estável, como os títulos de renda fixa. Na renda fixa estamos fazendo um empréstimo, já na renda variável estamos nos tornando sócios de uma empresa e a nossa remuneração vai depender da performance dela, do seu crescimento e dos lucros que ela vai gerar. Como esse fluxo é instável, ou seja, os lucros podem ser menores ou maiores, inclusive com a possibilidade de nem existir, podendo até ser um prejuízo, o risco da renda variável é maior, porém a expectativa de retorno também é maior. O papel mais conhecido da renda variável e que tem a maior liquidez é a ação. Uma ação é a menor fração do capital de uma empresa e as ações de empresas de capital aberto e listadas são negociadas na Bolsa de Valores. Se você compra uma ação em um IPO, sigla de Initial Public Offering, que é oferta pública inicial de ações, você está comprando a ação da empresa e nesse caso o dinheiro vai para ela. Chamamos isso de mercado primário. No momento seguinte ao IPO, as ações passam a ser negociadas no que chamamos de mercado secundário, e nesse caso os investidores estão trocando, comprando e vendendo as ações entre eles. Ambos os mercados, primário e secundário, acontecem na Bolsa de Valores. Basicamente, isso é tudo que você precisa entender sobre renda fixa e renda variável até aqui. Até o final dessa aula eu vou me aprofundar mais sobre esses ativos financeiros. Então vamos lá. Se de um lado você pode se tornar credor do governo, do outro você pode se tornar sócio de uma ou mais empresas. Agora, para que lado direcionar os seus investimentos? Isso depende, como eu disse ao longo desta série, dos dois passos que falamos nas aulas anteriores. No passo 1 você identifica em que ciclo econômico nós estamos, qual ambiente estamos atravessando, de expansão ou de recessão. E no passo 2 você identifica o ciclo da taxa de juros. Aqui no terceiro passo é que você toma a sua decisão de como vai investir. E isso funciona basicamente escolhendo se você quer ser credor de alguém ou se você quer ser sócio. Simples assim. Se você quer ser credor, defina se quer ser credor da dívida pública, emprestar dinheiro para o Estado, ou se você quer ser credor da dívida privada, ou seja, emprestar dinheiro para as empresas. E se você decidir ser credor da dívida pública, você vai investir ou numa LTN, ou numa LFT, ou nas NTNs, genericamente falando. Agora, se você decidir ser credor da dívida privada, vai investir ou em debêntures das empresas, CDBs dos bancos ou LCI do mercado imobiliário. Existem vários outros ativos, eu estou citando aqui os mais comuns, ok? E por que você precisa escolher entre ser credor ou ser sócio? É tudo uma questão do risco. Quando estou passando para essa fase aqui de ser credor ou sócio, o que eu preciso saber? Em teoria, o risco de ser credor é bem menor do que o risco de ser sócio. Então, essa decisão tem uma forte influência do seu perfil de investidor. E você precisa identificar o seu nível de aversão ou propensão ao risco. Então, se você é uma pessoa mais avessa ao risco, terá uma tendência maior para ser credor, porque ser credor é muito menos arriscado do que ser sócio das empresas. Mas, se você é mais propenso ao risco, terá uma tendência de caminhar mais para ser sócio das empresas.
Mas isso não é 8 ou 80. As opções não são mutuamente excludentes. Ou seja, ou eu sou credor ou eu sou sócio. Você pode ser os dois nas proporções que mais se adequarem ao seu perfil. Ou alterar as proporções entre renda fixa e renda variável a depender do cenário econômico. Para isso, você precisa entender como oscila o preço desses ativos. Os de renda fixa, toda vez que as taxas de juros oscilam, o preço deles também oscilam, pois a taxa de juros está no denominador de sua fórmula. Logo, quando as taxas sobem, o seu preço cai, e quando as taxas caem, o seu preço sobe. Agora fica ainda mais claro para você por que saber os fundamentos da economia e como isso lhe fará entender a oscilação da taxa de juros é imprescindível para você saber investir em renda fixa. Já as ações das empresas são impactadas por muitas variáveis, mas todas elas também dependem do cenário econômico e dos juros, pois eles têm uma forte influência na sua fórmula de precificação. Se o cenário econômico é ruim, as empresas vendem menos, têm lucros menores ou prejuízos, e logo elas deverão, na visão do mercado, valer menos. E isso é rapidamente refletido no preço de suas ações na Bolsa de Valores, pois o fluxo de caixa das empresas está no numerador da fórmula de precificação. Já as taxas de juros encarecem diretamente o que chamamos de custo de capital das empresas, e o custo de capital está no denominador da fórmula. Entende agora por que essas formas esotéricas que existem no mercado financeiro para adivinhar o preço das ações fazem tantos investidores perder dinheiro? Uma ação não é apenas um pedaço de papel. Existem fundamentos por trás do movimento no preço das ações. Infelizmente, são as fórmulas esotéricas e mágicas que seduzem a maioria dos iniciantes nesse mercado. Cobram caro para ensinar conhecimentos sem validade nenhuma. É avaliando os fundamentos econômicos e empresariais que se encontra o valor de uma ação, não observando figuras na tela do computador. Agora, lembra que falei na segunda aula que eu fiz um investimento em renda fixa e segurei esse investimento pelo ano todo de 2015? Vamos voltar e ver quais foram as decisões seguintes. Bem, então, retomando esse gráfico que a gente já viu do IPCA, né? O IPCA vinha aqui sobre controle dentro das bandas aqui das metas de inflação, né? Que é entre 2,5% e 6,5%, sendo que o centro da meta era 4,5%. Então, o centro da meta era mais ou menos aqui, né? 4,5%. Então, ela vinha sempre navegando um pouquinho acima do centro da meta, mas ultrapassou a banda superior aqui, né? No momento aqui, no final aqui de 2011, 2012, depois ficou aqui dentro da meta, mas em dezembro de 2014, né, ela ultrapassou aqui a banda superior e disparou, né? Qual a ação do Banco Central, então? É tentar controlar essa inflação, elevando a taxa básica de juros, a taxa Selic. Como nós aprendemos a lógica, quando se aumenta a taxa de juros, você está retirando dinheiro da economia. Retirando dinheiro da economia, você está diminuindo a pressão sobre os preços. Naturalmente, quando o Banco Central começa a elevar a taxa de juros, né, então aqui em dezembro de 2014 começou a elevar a taxa de juros, levou até aqui, ficou muito tempo 14,25%, durante bastante tempo, para controlar os juros, para controlar a inflação, né? Então ficou aqui, vamos voltar de novo no gráfico do IPCA, levou até aqui, ó. Coincide, né, a alta da inflação com a alta da taxa de juros. Ficou muito tempo aqui, quando a inflação começou a cair, o Banco Central começou a baixar a taxa de juros, que agora o movimento é inverso, né? E isso a gente vê bem claramente aqui no gráfico da taxa de desemprego. Então a taxa de desemprego, ela vinha aqui em 2014 aqui, né, muito baixa, tá? Tudo próximo aqui em economia, próximo de 6% de taxa de desemprego é considerado como sendo de pleno emprego, né? Considera-se que não existe falta de emprego no país, porque essa taxa também, ela em 6%, ela está fazendo uma leitura aí um pouco variável, né? A gente tem pessoas sendo empregadas e pessoas sendo desempregadas, e tem as pessoas também que eles chamam o desalento, né? Aquela pessoa que não procura emprego, ou porque ela tem uma outra atividade informal, ou porque ela desistiu, né? Mas, grosso modo, 6% é considerado pleno emprego. Então a gente estava aqui com uma boa taxa de emprego no país, né, uma baixa taxa de desemprego, mas o Banco Central começou a elevar a taxa de juros, que começou a acontecer aqui com a taxa de desemprego, o desemprego começou a aumentar. Então coincide aqui também, né, sempre tem um delay aqui, né, em 2016, o desemprego estava alto, foi quando o Banco Central começou a derrubar a taxa de juros, né, 2016, tá? E aí o emprego começa a voltar, a taxa de desemprego cai. Fazendo paralelo aqui com a Bolsa,
a bolsa vinha aqui, 2010, 2011, a bolsa vinha testando cada vez novas baixas, né? Por quê? Porque taxa de juros alta, pressupõe inflação alta, pressupõe retirada de dinheiro da economia. Então, por um lado, a atividade econômica desaquece, as empresas começam a ter resultados piores, vendem menos, na economia desaquecida, a empresa tende a vender menos, as empresas. E, sob o ponto de vista do investimento, quando a taxa de juros está alta, o dinheiro tem uma tendência de migrar, né, para ativos aí de renda fixa, né? Então, isso aqui continua caindo. Novamente, ó, na data aqui, ó, de janeiro de 2016, né? Coincidentemente, não é coincidência, né? É a leitura que a gente está aprendendo a fazer. Aqui, ó, janeiro de 2016, quando a inflação começa a cair, o Banco Central, ao mesmo tempo, começa a derrubar a taxa de juros e o dinheiro começa a migrar aqui para a Bolsa. Pelos mesmos dois motivos, né? Taxa de juros baixa, as empresas investem mais, a economia começa a ficar mais produtiva, começa a ficar mais aquecida com a taxa de juros um pouco mais baixa, mais atividade econômica, tudo isso que a gente viu durante as aulas, e aí as empresas começam a projetar melhores resultados. Então isso faz com que o valor de suas ações na bolsa tenha a se valorizar. E por um outro lado, porque o dinheiro que estava todo investido em renda fixa aqui, ele começa a migrar uma parte aqui para renda variável, para ações, né? Os investidores aqui já com uma taxa de juros um pouco menor aqui para remunerar o seu dinheiro, o seu investimento, eles tendem a migrar para cá, correr um pouquinho mais de risco, mas é óbvio, com a leitura certa o seu risco aqui é minimizado, né? Se você fizer a leitura certa, para que você obtenha retornos melhores aqui agora com a renda variável, tá ok? Então essas leituras que a gente faz no mercado. E voltando ali ao meu exemplo novamente, aqui novamente, tá pessoal, eu tampei aqui a maioria dos meus investimentos porque eu estou querendo usar só esse aqui de exemplo, né? Então eu tinha aqui os 1.400, né? Foi para 1.500 aqui no final de 2015, então vocês veem que já em janeiro de 2016 eu tirei essa posição, né? Então na declaração de imposto de renda aqui no ano de 2016 eu já apareço zerado aqui em renda fixa, isso, janeiro de 2016 novamente, ó, exatamente, né? Janeiro de 2016 meu dinheiro saiu da renda fixa, porque nessa leitura, né, o emprego começou a voltar, a taxa de emprego cair, significa que a economia está começando a se aquecer de novo, e novamente, ó, janeiro de 2016, né, inflação caindo, a gente faz essa leitura, o que naturalmente, com a leitura correta, é possível se antecipar e imaginar que isso aqui é provável de acontecer. Nada garante que vai acontecer, mas quando você faz a leitura correta, existe uma grande probabilidade disso acontecer e você ser recompensado aqui com a sua posição alocada no ativo correto, né, na classe de ativo correto. Então, exatamente em janeiro de 2016, esse dinheiro saiu da renda fixa, e aqui eu não abri o nome do fundo, tá pessoal, porque eu não posso, né, isso seria uma indicação de investimentos, não só porque que a regra não permite, mas porque eu não acho correto, né, que se eu mostro, às vezes muitas pessoas vão querer fazer a mesma coisa que eu, só que não fizeram a mesma leitura e isso aqui é passado, né. Não quer dizer que esse fundo aqui seja o melhor fundo agora, tá, mas naquela época a minha leitura esse era o melhor fundo, que era um fundo de renda fixa, ou em cotas de fundo de renda fixa, né, de crédito privado. Vocês vão aprender nessa aula que crédito privado é dívida empresarial, dívida de empresas. Então eu estava comprando aqui crédito privado, né, prestando dinheiro para empresas. Então esse era um bom fundo que eu vi e teve um retorno bom, tá? Mas em janeiro de 2016 eu zerei minha posição aqui em renda fixa. Aqui tinha uma outra, né, era menor, mas tinha uma aplicação também aqui em renda fixa do banco, no CDB, que eu também zerei em 2016. Fiz um aporte aí, eu fui para renda, eu deixei um pouquinho aqui em outro fundo aí para vocês verem, né? Eu troquei esse fundo aqui por esse. Esse aqui era um fundo de investimento referenciado DI, que é aquele que eu falei para vocês de baixíssimo risco, mas era de crédito privado, ou seja, crédito privado de empresas consideradas de baixo risco, né? Então eu não tinha nada, óbvio, nesse fundo aqui. Em 2016 eu deixei uma pequena parte aqui nesse fundo. E aí eu migrei o dinheiro, praticamente quase toda a renda fixa, para renda variável. Aqui eu fiz um aporte de capital, tá, numa empresa, é uma empresa de capital fechado, né? Por isso que não está escrito como ações, tá? E por isso, mas eu também não revelei o nome aqui, apesar de ninguém ter acesso, né, mas também não seria correto. E fiz outros investimentos em renda variável aqui, tá? Aqui eu tampei tudo, porque se eu falar em que ação ou em que fundo eventualmente eu tenho investido, pode também parecer uma recomendação, não é o que eu quero, tá? Mas só para mostrar o racional, né? 2014 a taxa de juros, a tendência era subir, o dinheiro veio para a renda fixa, né? O dinheiro veio para a renda fixa.
2016 em diante, a tendência era a taxa de juros cair e com isso, né, as ações tinham a probabilidade de subir. O dinheiro migrou aqui da renda fixa para a renda variável, tá ok? Então, esse era o nosso exemplo, espero que tenha ajudado vocês para essa noção da leitura, né, do cenário econômico, do ciclo da taxa de juros, e aí sim tomar a decisão em que classe de ativos você vai investir, né? E nessa terceira aula a gente vai aprender a diferença dessas classes de ativos, e mais à frente, o aprofundamento no curso, a gente aprende como avaliar cada ativo desse, né? Cada classe de ativos desse, qual o risco de cada um e qual a possibilidade de retorno de cada um. Viu como, apesar do assunto investimento parecer ser complexo, ele não precisa ser explicado necessariamente de forma difícil? E como, entendendo os fundamentos, ser realmente livre financeiramente é totalmente possível e nada tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem hoje? Entende agora por que eu sou contra as fórmulas mágicas que existem por aí no mercado, que no fundo só te dão um peixe que muitas vezes já passou da validade? Pois foi justamente para ir na contramão desses gurus e especialistas da semana e pensando em levar esses conhecimentos de forma ainda mais aprofundada para o maior número possível de adultos responsáveis que eu criei o método Segredos da Independência. Um treinamento 100% online em que eu explico o verdadeiro passo a passo da construção da riqueza, da mesma forma como os grandes investidores do mundo fazem. Um treinamento em que você vai aprender a identificar cada ciclo econômico que está por acontecer, cada política envolvida, cada movimento que o mercado faz e tudo, literalmente tudo, o que você precisa saber sobre os principais tipos de investimentos que existem hoje de uma forma didática, simples e bem diferente do que você vê por aí. Arrisco dizer que hoje não existe nenhum treinamento tão completo, didático e sem promessas mirabolantes sobre esse assunto aqui no Brasil. E por que eu afirmo isso? Porque dentro dos Segredos da Independência eu vou literalmente te transferir tudo o que eu e meus alunos sabemos sobre construção de riqueza e que aplicamos em nossos investimentos, mês após mês, ano após ano. E para que você entenda a profundidade desse treinamento e o impacto que ele vai trazer para o seu futuro financeiro, deixa eu te apresentar a sua estrutura. Os Segredos da Independência está dividido em 3 grandes módulos. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre economia. Aqui eu vou te explicar de uma maneira bem didática como avaliamos a atividade econômica e como ela é influenciada pela política de renda, política monetária, política fiscal e política cambial. Vamos nos aprofundar sobre a famosa matriz macroeconômica com o tripé da política econômica e te explicar por que esse tripé é formado por superávit primário, sistemas de metas de inflação e câmbio flutuante. E ainda neste módulo falaremos sobre intermediação financeira. Você vai entender como os mercados se organizam para as atividades de financiamento da economia, transformação de prazos, transformação de magnitudes de capital, transformação de risco e transformação de ativos fixos em ativos líquidos. E por fim te explicarei em detalhes como funcionam as crises econômicas e os seus impactos nos mercados. Aqui falaremos sobre economia real, mercado financeiro e de capitais. E por que você precisa entender sobre isso? Porque é a economia que influencia todo o resto da cadeia de tomada de decisão de qualquer investidor responsável. Por isso, ele é o primeiro módulo. Já no módulo 2, taxa de juros, você entenderá em profundidade como são determinadas as taxas de juros, a taxa Selic, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e a estrutura a termo da taxa de juros, a famosa curva de juros futuros. Dentro deste módulo, vamos entender como essa curva é formada e aprender a interpretá-la. Só até aqui você já sairá dessa experiência com a bagagem de fazer inveja em muitos economistas que gastaram cerca de R$100 mil em formações e pós-graduações e que até hoje não entendem claramente como essas coisas funcionam e como elas impactam as nossas vidas. E por que você precisa entender sobre isso? Porque a taxa de juros é o principal fator de influência no preço dos ativos. E você precisa saber disso antes de decidir para onde vai direcionar os seus investimentos. E para fecharmos com chave de ouro, no módulo 3 Investimentos, você terá acesso às minhas melhores aulas sobre os instrumentos de renda fixa, que são as notas do Tesouro Nacional, NTNs, letras financeiras do Tesouro, LFTs, letras do Tesouro Nacional, LTNs, a característica e precificação desses títulos públicos. E ainda falaremos sobre os títulos privados de renda fixa, tais como CRIs, CRAs, LCA e LCIs. Dentro da renda variável, você aprenderá tudo sobre ações. Eu te ensinarei sobre como funciona o financiamento das empresas, aporte de capital de acionistas, estrutura de capital de uma empresa, abertura de capital, oferta pública de ações, subscrição pública de ações,
condições para abertura de capital, tipos de ações, componentes do risco, índice de bolsa de valores e finalmente como é precificada uma ação. Te explicarei em detalhes sobre as decisões de investimentos no mercado de capitais com as escolas de análise, análise técnica e análise fundamentalista. E por que você precisa entender tanto assim sobre ativos financeiros? Porque você só vai entender porque o preço deles oscilam quando você entender os fundamentos por trás de cada um deles e como eles são precificados. Resumidamente, dentro dos segredos da independência, você terá acesso definitivamente a todo o conhecimento que um investidor responsável precisa para tomar decisões inteligentes com seus investimentos. Sem dúvida alguma, este treinamento online tem um valor e uma profundidade de conhecimento sobre o mercado financeiro que eu sempre quis ver em graduações, pós-graduações, MBAs de mais de R$40 mil e que eu nunca vi. E eu decidi reunir todo esse conhecimento em um único treinamento porque, como eu disse nas aulas anteriores, 90% dos investidores que existem hoje no mercado de fato nunca irão atingir a tão sonhada independência financeira. Simplesmente porque eles não entendem como as coisas funcionam. Independente do seu nível de conhecimento atual desse mercado, uma coisa eu te garanto, é só você seguir o método que a possibilidade de você atingir a riqueza que você tanto deseja pode ser atingida antes mesmo do que você imagina. Esse treinamento foi planejado tanto para quem não sabe nada sobre investimentos, quanto para quem já tem um conhecimento avançado. E se você chegou até aqui nessa nossa terceira aula, eu imagino que esse é o tipo de conhecimento e seriedade que você vem procurando possivelmente há anos, certo? Então é por isso que é com muita tranquilidade que eu te convido a se tornar aluno desse meu método, desse meu treinamento online, Segredos da Independência. Nos próximos dias eu vou abrir as vagas para uma turma especial e eu quero te ver lá, entendendo e desmistificando as coisas que dizem por aí serem muito complexas. Só que antes da gente falar sobre isso, precisamos falar de alguns obstáculos que podem te impedir de conquistar os resultados que você deseja. São obstáculos importantes, então peço que você preste muita atenção agora. O primeiro obstáculo que pode passar pela sua cabeça é: Kobori, será que eu realmente consigo aprender todos esses conceitos e siglas e aplicar isso em meus investimentos começando do zero? A minha resposta é sim. Digo isso porque centenas de alunos meus começaram do zero e hoje tomam as melhores decisões em seus investimentos e dia após dia conseguem ver o seu patrimônio crescer sem tomar riscos desnecessários. Eu posso garantir aqui que se você fizer a sua parte, se dedicar às aulas, sim, você consegue. Einstein dizia que se você não consegue explicar algo para uma criança de 6 anos é porque você também não entendeu. E o fato é que nunca, nenhum aluno meu me falou que não conseguiu entender uma explicação minha. E uma grande parcela deles começou do zero, não tinha nenhuma formação na área. E por que esse método funciona? Porque ele é baseado em mais de 35 anos de experiências profissionais, estudos e aplicações práticas. Não se trata de achismos ou dicas da semana que você vê muito por aí na internet. O segundo obstáculo que as pessoas têm em relação ao mercado de investimentos é: Professor Kobori, mas eu não tenho muito dinheiro para investir e nem para investir em treinamentos. Será que eu vou conseguir participar desse seu treinamento? Bom, aqui eu preciso te dizer que os Segredos da Independência é o treinamento mais completo, didático e acessível financeiramente que eu conheço, tanto para pessoas que estão no início de suas jornadas de construção de riqueza, quanto para pessoas que já investem e querem potencializar os seus ganhos ainda mais. E além de tudo isso, ele é, na minha opinião, o caminho mais inteligente para quem quer investir como um adulto responsável o patrimônio da sua família e fazer as coisas do jeito certo, economizando tempo, dinheiro e riscos desnecessários. E agora que estamos alinhados até aqui, me permita te explicar outra coisa muito importante. Nos próximos dias, o meu time e eu abriremos as inscrições para a turma exclusiva dos Segredos da Independência. E se você já entendeu o tipo de resultado que eu estou me propondo a te entregar e o impacto que isso pode trazer para o seu futuro e o futuro financeiro da sua família, peço que você fique atento à sua caixa de e-mail, porque no dia 14 de julho, terça-feira, às 9 horas, eu vou enviar o quarto e último episódio dessa nossa série. Nele, eu vou detalhar tudo o que você vai receber ao se inscrever nos Segredos da Independência. Agora, caso você já esteja certo em participar dessa turma e não quer correr o risco de ficar de fora, eu criei uma lista de pré-inscrição que você pode acessar clicando no link aqui abaixo. Ao se cadastrar nesta lista, você vai receber todas as informações sobre o curso e o link para garantir a sua vaga 1 hora antes de todo mundo. É isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo dia 14 de julho.